gente. Eu queria dar boa noite a todos, né, que estão aqui. Sejam bem-vindos a essa mentoria que é exclusiva para os nossos parceiros, prescritores. Meu nome é Fernanda, eu sou especialista em nutrição aplicada ao microbioma, trabalho aqui na área de produto da Biome Hub, né, e é um prazer receber vocês aqui nessa mentoria. O intuito dessa mentoria de hoje, ela é compartilhar tanto conhecimento teórico sobre a microbiota intestinal, como também experiências de profissionais que usam o probiome na prática clínica. Não na mentoria de hoje, perdão, nas mentorias que a gente faz de maneira geral. Porque a gente sabe que mesmo quando a gente assiste diversas aulas, a gente sabe que a prática tem suas particularidades, tem suas diferenças, né? E essa troca entre profissionais, eu acho que ela é muito rica para que a gente consiga entender melhor como utilizar o exame, o que ele pode trazer, pode agregar para a nossa prática. Nesse mês, a gente está recebendo a nossa parceira e prescritora Letícia Moreira, né? Ela é nutricionista formada pela Faculdade de Medicina de Itajubá, é responsável pela nutrição do ultraatleta Alessandro Medeiros há mais de 4 anos, e ela tem uma enorme experiência com atletas de alto rendimento. Então, obrigada, Letícia, pela disponibilidade em participar dessa mentoria, né? Compartilhar essa experiência, que é muito bacana. O tema desse mês, ele é um pouquinho diferente, porque ao invés de uma aula tradicional, a gente vai conversar, né? Então, a gente vai conversar sobre um relato de caso da aplicação do probiome em um atleta de endurance que realiza uma dieta restritiva. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor como que foi isso. Foi um processo bem interessante. E ontem, na live, né, conversando com a doutora Lili Purim, ela falou uma frase que me chamou muita atenção, foi bem interessante, talvez eu não consiga repetir exatamente da mesma forma, mas ela citou que o atleta, não é o paciente, né? Que o atleta, no caso ali dos atendimentos que ela faz, é um cliente. Então, ela precisa entender o que aquele atleta está pedindo, o que vai deixar ele confortável para as competições, né? O que ela vai conseguir combinar para fazer um bom planejamento dietético, mas que também atenda às necessidades, né? De planejamento, de conforto para aquele atleta. Né? E quando a gente está falando de relato de caso, a gente está falando de uma etapa importante também, né, no processo de construção científica, que é quando a gente traz aqueles relatos que são muito diferentes, que a gente ainda não viu, que são aqueles pontinhos fora da curva, né? E eu acho que a gente tem um caso bem interessante para explorar, entender melhor, assim, que acho que todo mundo se surpreendeu, não, Letícia? Exatamente. Inclusive eu, né? A gente surpreendeu juntas, né? Aí com essa questão da microbiota, né? Eu vou explicar um pouquinho do meu trabalho, né? Do que eu faço e o quão diferente né? Mas primeiramente eu gostaria de agradecer, né? A Biome pela confiança, né? De estar aqui falando com profissionais da área de saúde, né, e falar sobre algo que é uma mudança de paradigma, que é uma alimentação zero carboidrato, basicamente, e com zero fibras e com zero consumo de vegetais entre um atleta, né, e de como eu cheguei até essa minha conduta, né, então muito obrigada por ter me convidado e obrigada a todos que estão aqui, né, não sei se são todos nutricionistas ou se também temos médicos aqui, mas né, muito obrigada por vocês estarem aqui para escutar sobre esse relato de caso, mas enfim, tem muitos outros também que a gente teve sucesso. Eu ia te fazer umas perguntas, Letícia, e tu pode responder conforme tu ficar à vontade. Tá. Mas eu queria te perguntar assim, como que foi o teu primeiro contato com o exame, né? Por que tu decidiu utilizar ele nos atletas? Como que foi a aceitação deles, né? Como que tu utiliza hoje na prática clínica? Isso. Bom, acho que antes de eu responder a sua pergunta, é importante dizer, né, que eu passei por um processo de transição na minha profissão, né? Então, eu tenho 18 anos de formação, então eu sou nutricionista há 18 anos, e nem sempre foi com a atuação que eu tenho hoje, né? Porque hoje, há 8 anos que eu trabalho com dietas de baixo carboidrato, né? Que são as dietas low carb, e
eu, né, assim como muitas pessoas, tinha muitas dúvidas, né, com relação a essa aplicação da dieta na microbiota. E ao longo da minha trajetória profissional, que veio das dietas low carb, depois a dieta cetogênica, né, que a quantidade de carboidrato da dieta é muito baixa, né, eu comecei a estudar também sobre a aplicação da dieta carnívora para a saúde, né? E no geral, e enfim, como eu poderia aplicar aquilo para o esporte de endurance, né? Porque hoje o que a gente tem sobre diretrizes nutricionais para o esporte é que o atleta precisa de quantidades muito altas de carboidrato para ele ter performance, né? E como que eu poderia aplicar todo aquele conhecimento que eu tive e ter uma segurança nesse tipo de dieta, né? Será que uma dieta livre de fibras é uma dieta inflamatória? Porque, tá, a gente tem alguns estudos que falam, né, da carne ser inflamatória, mas que tipo de estudos são esses? São estudos observacionais, são estudos associativos, então eu saí em busca, né, de vários outros estudos, né, que dariam uma segurança para mim com relação àquela conduta nutricional diante de tudo que eu tinha estudado. Então, uma das minhas maiores preocupações da aplicação de uma dieta zero carboidratos, zero fibras, zero vegetais, era com a parte intestinal, né? E foi aí que eu tenho, né, um grande amigo que é médico, doutor Eurípides, ele é proctologista, e ele me apresentou, né, o exame da microbiota e falou assim, Lê, a gente, porque ele também faz parte da equipe técnica, né, desse atleta que eu acompanho, que é o Alessandro Medeiros, que é o nosso relato de caso aqui. Ele falou, Lê, existe o exame da microbiota intestinal, que é muito interessante a gente fazer, né, porque a gente também realizou antes do exame de microbiota, a gente realizou exames genéticos para ver se aquela dieta para o atleta Alessandro ia ser interessante, e geneticamente falando, é a dieta perfeita para ele, só que a gente precisava de mais dados, a gente precisava de mais segurança na conduta, né? E foi aí que a gente entrou em contato com o pessoal da Biome e, enfim, a gente conheceu, né, o exame e realizamos o exame com o Alessandro para ele fazer, né? E assim, a gente não tinha ideia de qual seria o resultado, né? E, enfim, não sei se eu posso já falar, Fernando, você vai fazer alguma outra pergunta antes, né? Não, pode falar, pode começar, depois a gente troca, põe as perguntas no final, então acho que faz mais sentido. Uhum. E a gente, né, vamos ver porque a gente também tinha dúvidas, né? Eu quero que vocês entendam que essa conduta que hoje a gente tem é uma conduta muito nova, né? É totalmente, e até eu gostaria que vocês vissem ela com uma mente mais aberta, e tudo que eu vou falar aqui não é certeza de nada. Eu falo, né? A gente tem muito mais dúvidas do que certeza com relação a tudo isso. Eu tenho bastante estudos, eu tenho, né, uma equipe médica que me acompanha junto com esse atleta e com os outros atletas que eu também acompanho, eu tenho uma experiência. Então, assim, e eu gosto sempre de deixar bem claro que existem individualidades, e por isso que o exame de microbiota, ele é sensacional, porque já teve pacientes que não se deram bem com uma dieta 100% carne, né? E a nossa surpresa para o exame do Alessandro, que já realizou outros exames, né? Constantemente vive realizando exames, foi de uma microbiota em total equilíbrio, né? A gente teve, eu não estou com o exame dele aqui, mas assim,
né, o equilíbrio do exame dele foi até impressionante, né? Depois a Bruna veio conversar com a gente acabou fazendo uma live para explicar sobre esse resultado, que nem a gente sabia, né, como que iria conduzir aquilo ali, e a gente teve essa surpresa nos resultados dele, né? E depois, como a gente sabe, né, que um atleta de alto rendimento, ele gera muita oxidação também, que pode ser um atrapalhador, às vezes, da microbiota. Então, a gente, além de ter feito esse exame com ele, né, no momento, digamos assim, sem muita competição, a gente realizou o exame com ele no pré-prova, ele fez uma prova ele conseguiu completar de 290 quilômetros correndo, né, uma ultramaratona. Então, a gente fez para a gente ver como que estava a microbiota dele antes, e a gente fez pós-prova. E tanto na pré-prova quanto na pós-prova, a gente também teve um equilíbrio, né, na microbiota dele. Então, não teve uma mudança, porque teoricamente, a gente esperava que o pós-prova poderia ter uma modificação, né, naquela microbiota, poderia ter uma piora, e não foi o que a gente viu. Muito pelo contrário, a gente teve uma resposta muito significativa, foi uma resposta muito bacana que a gente teve com relação a esse equilíbrio. Mas, como eu falei para vocês, os exames que ele fez também me deram, né, uma segurança para a conduta, porque muito além de só fazer o exame da microbiota, ele também fez o exame genético, né, nutrigenético, e também fez vários exames de sangue, de imagens, e todos, né, muito bons, né? Então, ou seja, essa foi a minha experiência, Fernanda, chegando, né, por que a gente chegou? Porque a gente tinha muito mais dúvidas do que certeza, né, a Biome foi, né, uma grande parceira aí para a gente poder ter mais segurança na nossa conduta. Ah, que legal. Foi muito bacana, assim, eu lembro do próprio médico também, que tinha bastante dúvidas, e falou, gente, como que isso aconteceu? Exatamente. Foi muito interessante. E tu aplica esse exame em outros pacientes, assim, tem sido da mesma forma? Eles todos têm a microbiota em equilíbrio ou não? Como que é essa diferença de uma pessoa para outra, assim? Então, como eu disse, né, Fernanda, a individualidade, ela existe, né? Então, a gente não pode, eu como nutricionista, e com tantos anos de experiência clínica, eu não falo que né, todas as pessoas têm que fazer esse tipo de dieta, porque muitas das vezes tem pessoas que não se dão bem com uma quantidade maior de proteína ou de gordura, né? Da mesma forma que eu tenho pacientes que, quando utilizam as diretrizes nutricionais, essas pessoas começam a ter vários problemas gástricos, intestinais. Então, essa ligação toda, a gente consegue entender. Eu tenho uma paciente que ela também é uma ultramaratonista, e ela tem a doença de Crohn, né? E se ela comer qualquer fibra, qualquer coisa, acho que ela tem Crohn e... esqueci a outra, porque agora só me vem na cabeça a doença de Crohn. Se ela comer qualquer tipo de fibra, ela tem dores insuportáveis. Então, a dieta sem carnes, que a gente fala que é uma dieta sem carne, não, sem vegetais, a gente fala que é uma dieta sem resíduo, para ela fez muito sentido, né? Mas eu tenho aqueles pacientes que, se eu coloco, a microbiota fica toda doida, né? Sai do equilíbrio. E aí a gente tem que voltar um pouco, né, com o consumo de carboidrato, voltar um pouco com o consumo de fibras. Então, o que eu trago aqui é que a microbiota, ela é totalmente individual, ela é totalmente, cada um vai responder a dieta de uma forma. Então, eu não estou aqui, né, falando que é a melhor, eu estou falando que existe uma possibilidade,
e que às vezes o paciente ele não consegue ter uma melhora, e aí vai fazer o exame da microbiota, a gente consegue identificar o que melhoraria para ele, e aí a gente consegue ter uma melhor conduta e, enfim, para que ele tenha, né, uma melhora aí desses sintomas. Eu sei que tu recebe bastante paciente que busca, né, pela dieta mais carnívora, mais low carb, enfim, e acaba te auxiliando no processo de decisão da entrada com essa dieta ou não, quando faz um exame? Sim, sim. E assim, como a minha atuação é com dietas low carb, cetogênica e carnívora. Então, muitas vezes, se eu percebo que esse paciente não vai se dar bem com esse tipo de dieta, aí eu pego meu colega, né? Eu falo, ó, vou te passar para um outro colega que vai ter mais expertise para poder te ajudar com a dieta que seria mais interessante para você. Então, a gente, enquanto profissional, a gente tem que ser responsável, né? Eu até falo, né? Eu não sou apaixonada pela minha estratégia. Essa é a minha estratégia, essa é o que eu aplico de conduta. Mas eu tenho que ter o jogo de cintura e falar com o meu paciente que aquilo ali não vai ser o melhor para ele, né? E que existem outros profissionais que vão adequar melhor a dieta, né? Então, às vezes, como você disse, Fernanda, esse paciente chega querendo um tipo de alimentação, a gente faz não só o exame de microbiota, mas a gente percebe que não é, a gente tem que jogar muito limpo com esse paciente, né? Eu vou te falar o que realmente o que acontece com você, o que realmente seria melhor dieta. Por isso que hoje, as tecnologias que a gente tem de saúde têm nos ajudado demais a traçar isso, porque não é o que eu desejo, é o que é melhor para o meu paciente, é o que o meu paciente vai ter em ganhos de saúde, né? É o que eu faço, mas nem sempre pode ser para todos os pacientes, e aí entra, né, todos esses exames, e o de microbiota talvez seja, eu falo que é um dos mais importantes, porque uma microbiota em desequilíbrio desequilibra o nosso corpo inteiro. Então, é um dos exames que meio que é primeiro a ser pedido, né? Depois dos exames de sangue e tudo mais, é o primeiro que eu solicito. Inclusive, eu tenho um relato também de uma paciente, né? Que ela começou a fazer uma dieta com mais carnes, ela não fazia carnívora, ela fazia uma dieta cetogênica, e ela teve uma infecção por uma bactéria proteolítica. E essa paciente, ela não conseguia melhorar o quadro diarreico dela, então ela já estava tendo alguns problemas, desenvolvendo muitos problemas e emagrecendo muito, com muita diarreia, enfim, e foi detectado, né, essa bactéria proteolítica nela, e nesse caso, para que ela não precisasse ficar tomando tantos antibióticos, que aquilo também estava acabando, não só com a bactéria ali, mas com toda a flora dela, então que a conduta foi fazer uma dieta vegana para ela, porque ela estava com uma bactéria proteolítica, que a gente precisava matar essa bactéria de fome, né, para que ela tivesse uma melhora. Então, por um período, ela fez uma dieta vegana, que não era o desejo dela, mas por uma questão de saúde, né? Aí depois foi fazendo, né, a reintrodução da proteína animal, no caso dela, mas por isso a importância da gente não ser apaixonada pela nossa estratégia, da gente saber que existe a estratégia, mas saber que pode existir outras situações em que o paciente não vai se beneficiar daquela estratégia. É bem interessante. A gente sabe que existe, né, uma probabilidade de aumento de algumas bactérias pró-inflamatórias na presença de mais carne, às vezes tem a gordura saturada, tem outras questões envolvidas, né? E acho que um ponto que a gente pode abordar aqui, falando agora sobre o caso do Alessandro especificamente, eu vou dizer o que eu vi em estudos, né? O que a gente acaba observando em estudos é a questão da proteína e da gordura saturada tendo uma característica né, mais prejudicial, às vezes tem uma correlação ali com mais bactérias pró-inflamatórias, patogênicas, patobiontes. Mas eu vou fazer uma ressalva que provavelmente os estudos foram feitos em pessoas com dietas
comuns ocidentais, né, que tem um industrializado, que tem, né, um hábito, uma pessoa normal, sem ser um atleta, sem ser uma pessoa extremamente regrada com alimentação. Eu acho que a gente pode começar falando, assim, das características, né, do Alessandro como teu paciente. Acho que ele é bem diferente dos outros, né, com relação à regra de alimentação. Então, acho que seria interessante trazer para a gente esses dados, porque acho que, na minha opinião, é uma das únicas coisas que explica. Esse resultado é muito diferente, realmente é muito impressionante, assim, foi um resultado em equilíbrio que a gente vê poucas vezes, né? Exatamente. Então, como você disse, né, os estudos que a gente tem com relação a esse processo inflamatório aí da carne, ele não leva em consideração a alimentação como um todo desse paciente, né? Então, existem outros estudos também, inclusive se a gente for para a nossa ancestralidade, né, se nós pensarmos nessa questão toda ancestral, né, de antropologia toda, a gente desenvolveu e a gente evoluiu através do consumo maior de carnes. Mas não tinha industrializado, né? Não tinha outros tipos de alimentação. Inclusive, eu quero deixar, né, a porta aberta para todos vocês que estão aqui escutando, né, para que eu possa trazer esses estudos para vocês, né, os estudos que eu tenho e de onde que eu tirei, né, tudo isso. Muitas das coisas que tem vem, né, dos americanos, né, a gente tem poucas coisas aqui no Brasil, poucos estudos, poucos livros, tem muita coisa que já vem sendo estudada, né, fora do Brasil, então, eu, né, deixo a porta aberta aí para vocês entenderem que existem também outros estudos que não apontam, né, a gordura e nem a proteína como inflamatória. Mas, como eu disse anteriormente, eu sou uma pessoa, assim como cada um de vocês é uma pessoa. Então, a individualidade, ela prevalece, né? Então, tanto quanto eu pego um estudo que fala bem da proteína e da gordura saturada, eu também tenho que pegar o outro e, através, né, desses estudos, da minha experiência clínica e do paciente, né, dos dados do paciente, eu consigo tirar uma conclusão de conduta. Mas voltando para a pergunta da Fernanda com relação ao Alessandro, o Alessandro, ele é um atleta, hoje ele tem 53 anos, né, ele já está no esporte há mais de 30 anos, de esportes de ultras distâncias, coisas assim surreais que vocês não fazem ideia. É muito louco, assim, as distâncias, e eu já tive a oportunidade de estar com ele como staff, e estando como staff eu morro de cansaço também, imagina ele que está ali, né, como o atleta fazendo toda essa distância. Então, ele já tem anos, né, no esporte, e ele sempre veio das dietas convencionais, né, aquelas dietas cheias de géis de carboidrato, come de 3 em 3 horas, comia uma quantidade excessiva de carboidratos, não comia muita proteína, enfim. Ele, né, teve ali a tua performance, mas ele começou a ter quadros, né, diarreicos, assim, horríveis, tanto é que todas as provas, com o consumo exagerado de géis, né, porque aqueles géis, eles acabam tendo um processo inflamatório também ali na parte intestinal, e não consegue ter uma absorção, esse gel acabava passando direto, eu brinco com ele, acabava passando direto, então ele tinha diarreias, assim, horríveis no meio da prova, tinha que parar, às vezes até no meio do mato mesmo, né, e evacuar, porque não conseguia segurar. E ele também tinha uma queixa, né, de muita gordura, porque apesar dele ser um atleta que estava sempre treinando, e os treinamentos sempre muito pesados, muitas horas por dia, ele estava com uma composição corporal muito ruim. Então, ele se sentia pesado, inflamado. Ele até falou que o que fez ele mudar foi uma foto que ele viu que ele estava com uma barriguinha, e aquilo incomodou muito, e ele falou, tem alguma coisa errada, né, eu evacuando desse jeito, eu não conseguindo ter uma alimentação que suprisse toda essa questão energética, e aí foi quando ele começou a buscar
também uma dieta diferente, né, para o esporte que ele praticava, e é uma quebra de paradigma, e é um processo de adaptação que esse atleta precisa passar. Então, assim como muitas pessoas, quando entram com uma dieta de baixo carboidrato, tem alguns sintomas, a gente brinca que é até a gripe low carb, a gripe cetogênica, né, que é toda uma mudança metabólica que o teu corpo precisa fazer de anos ali, o atleta também tem. Então, ele tem perda de rendimento. Eu falo que, né, você dá vários passos para trás para depois dar os passos para frente. Então, tem todo um protocolo a se seguir, tem todo um caminho. E essa adaptação para você diminuir o carboidrato no esporte, por exemplo, ela leva mais de 5 meses. Né? Então, existe também exige do paciente, do atleta, né? Como você falou que não é paciente, exige do atleta paciência, porque ele vai passar por um período de transição. Então, ele passou por esse período de transição. A partir do momento que ele passa desse período de transição, ele muda a forma metabólica de uso de energia. E aí que vem o uso das cetonas, né? O próprio corpo começa a produzir corpos cetônicos, que são fontes energéticas, né? Que o nosso corpo começa a liberar através, né, que pode ser do jejum, né, a prática esportiva também aumenta esses corpos cetônicos, enfim, então, ou seja, aumenta essa quantidade de corpos cetônicos da produção do corpo, e ele começa a não utilizar, né, a glicose como via ali para o esporte, né? Inclusive tem um estudo muito famoso, que é o estudo Fester, né? Que onde porque às vezes muitas pessoas falam, poxa, mas o atleta não vai precisar do glicogênio muscular, né? Não tem toda essa questão do glicogênio. Quando esse atleta ele faz a transição para uma dieta com menos carboidrato, esse estudo já provou, através de biópsia, que há uma manutenção, porque o corpo dá preferência para o uso da gordura corporal como fonte de energia. E é preservado aquele glicogênio muscular. Então, glicogênio muscular, então, por isso, da não necessidade de reposição de géis de carboidrato, por exemplo, numa prova, né, de endurance. Então, o Alessandro começou a consumir mais proteína, diminuiu a quantidade de carboidrato, e isso foi sendo feito, né, gradativo, né, e ele começou a ter uma melhora de ganho de massa muscular. Então, se alguém quiser, depois lá no Instagram dele tem, né, essa mudança do jeito que ele estava, do jeito que ele está agora, mesmo aos 53 anos. Então, ele melhorou muitos aspectos de composição corporal, ele teve uma melhora muito significativa na performance, inclusive essa prova que ele realizou de 290 quilômetros, ele fez em jejum, né, onde muitas pessoas falam como, né, que o atleta fez jejum, mas por conta disso, dessa preservação do glicogênio muscular, a gente já está mais de 4 anos dentro dessa estratégia, então o corpo já está metabolicamente adaptado, né, extremamente adaptado a essa estratégia nutricional, e ele vem tendo, assim, altíssima performance. Inclusive nesse final de semana, ele participou de uma prova de 50 quilômetros, né, uma ultramaratona, e ele ficou em quarto lugar. Ele perdeu para os atletas mais jovens do que ele, né, porque querendo ou não, a idade é uma coisa que pesa, né, então ele acabou ficando em quarto lugar, né, nessa prova. E na última prova que ele participou, né, no Mundial de Ultraman, Ultraman é uma prova de 3 dias, ele também fez essa prova em jejum, né, e ele ficou, né, em 10º lugar do mundo, né, ele foi o 10º do mundo na modalidade, fazendo uma dieta com carne e em jejum, basicamente, ele fez fez todos os 3 dias em jejum.
né? Então, não consumiu absolutamente nenhum tipo de alimento. Então, esse que é o atleta, né, Alessandro, essa que é a trajetória dele, desde quando ele começou, né, nesse processo. Então, hoje ele já está há 4 anos, né, já nesse tipo de alimentação, e como eu disse, né, no início aqui da minha fala, sempre, né, realizando exames, sempre realizando todos os tipos, né, de exames que devem ser feitos, e a saúde dele só melhora. Inclusive, ele fala que nem Covid ele pegou, né, porque ele falou que não ficou doente, não teve nada, então, ou seja, só, né, benefícios aí na saúde dele, né, nesse relato que eu estou falando. Letícia, obrigada. A gente achou interessante trazer esse relato, porque realmente é um caso muito atípico. É uma dieta muito, né, incomum, ainda mais num atleta de alto rendimento. E até a gente mesmo do laboratório, quando viu o cadastro, falou, não, esse resultado não vai sair legal. Quando saiu o resultado, todo mundo parou e olhou o que aconteceu aqui. Então, foi uma surpresa generalizada, assim, porque realmente ele acaba tendo resultados muito contra do que a gente esperaria, né? Eu acho que a Letícia trouxe bem alguns pontos, que cada pessoa tem a sua individualidade, então não significa que, né, todo mundo vai se adaptar a uma dieta carnívora, todo mundo vai ter o desempenho que ele tem, tanto é que ela mede, né, consegue avaliar pelo exame, a gente consegue ver algumas perfis, né, às vezes de enterotipo, alguns filos, algumas questões que podem piorar na presença de um excesso de proteína, quando a pessoa não tem uma dieta tão regrada, né? Quando tem junto um consumo de produtos industrializados, né? Ou não tem uma predisposição tão típica para conseguir aceitar bem uma alimentação com mais carne. E a gente sabe que a maioria dos estudos acaba preconizando, né, acaba encontrando mais associações, correlações positivas ali com o consumo de fibras e melhora da microbiota. E assim, o Alessandro, acho que ele tem mais um ponto fora da curva, que é a modalidade que ele pratica, né? Porque ele faz ali de endurance. E hoje a gente sabe, dentro da literatura, a gente vê que os atletas, né, que são mais de treino resistido, que são mais hipertrofiados, eles acabam tendo uma microbiota mais semelhante ao que a gente encontra no Alessandro, né, e os atletas de endurance, eles acabam tendo microbiotas mais desbióticas, né, não tem necessariamente perfil, mas eles têm bastante instabilidade, então ali, como a Letícia citou, às vezes o consumo do gel do carboidrato, diarreias típicas de prova, então, assim, era algo que a gente esperava ver tanto pela modalidade quanto pela dieta, né? Então, a gente achou válido trazer como relato de caso justamente pela excepcionalidade do caso, né? Ele é um atleta que conversa bastante sobre o probioma, ele acabou fazendo um antes e depois, não, Letícia? Ele fez. Os resultados, né? Ele fez antes de uma prova e depois de uma prova, né? Tu consegue contar melhor como que foi pra gente, o que vocês viram desses resultados? Eu não estou com o exame aqui, né, assim, para poder ver, para poder falar, mas, assim, a gente teve na verdade, acho que a gente conversou ali, né, Fernanda, que ele teve até uma melhora, né, no depois, né, que a gente imaginou, pelo menos eu imaginei, que ele fosse ter algum processo inflamatório ali no depois, mas o que a gente viu que, no que ele desenvolveu depois da prova, assim, foi muito próximo, mas se a gente for correlacionar, ele teve até uma melhora da microbiota ali, e a gente acredita, né, a gente não sabe, a gente acredita que possa ter sido pelo jejum, né, que ele não consumiu nada, então, ou seja, a gente acha, mas a gente não tem uma certeza de nada. E, né, Fernanda, você falou, né, que os estudos apontam, né, sobre a dieta, mas eu não posso falar nada porque eu não tenho estudos com pessoas que só comem carne no esporte. A gente até precisa fazer, né? Então a gente não tem, porque a população, os estudos que tem é da alimentação convencional, né? Essa alimentação que ele pratica, que é só carnes, e assim, que não é uma dieta fácil de se fazer,
É porque ele não gosta de nenhum vegetal, não gosta de nenhuma fruta, não gosta de nada, então é a dieta perfeita para ele. Mas é uma dieta difícil de se fazer, é uma dieta que no ambiente que a gente vive hoje, muitas pessoas não conseguem, não é nem por uma questão de disciplina e tudo mais, mas às vezes a pessoa vai num restaurante, né, tem toda uma questão comportamental, tem as coisas que ela quer participar, festinha e tal, então a gente não consegue chegar num 100%. Então, para a gente ter alguns estudos que demonstre tudo isso, a gente precisaria pegar várias pessoas que fizessem 100% a dieta, que fizesse o mesmo tipo de atividade física dele, né, mesmo que tivesse, né, para a gente poder traçar esse perfil realmente, né? Então, fica, como eu disse para vocês, eu tenho muito mais dúvidas do que certeza quando eu trato desse meu paciente, né? Assim como eu trato de todos os outros pacientes, por isso que eu falo, vamos fazer os exames, vamos ter os dados seus, da tua individualidade, porque como o Alessandro, ele pratica a dieta 100%, porque ele é todo Caxias e disciplinado e tudo mais, eu posso ter aquele atleta que fala que vai fazer carnívoro, mas no final de semana ele chuta o balde ali e acaba comendo outras coisas, que pode interferir total no meu resultado de microbiota, né? Então, eu não tenho uma certeza também. Então, tudo isso a gente tem que conversar com o paciente, por isso que eu digo que a conduta, ela não é só baseada nos meus estudos, né? Ela é baseada na minha experiência clínica e nas individualidades do paciente, através de tudo isso, né? Os exames todos prontos, a minha experiência clínica, os meus estudos e as preferências e individualidades e estilo de vida do paciente é que vai definir a minha conduta. É isso que define a minha conduta em relação à dieta, né? E se eu, como uma profissional de anos de trabalho, ver que aquele paciente não é o paciente que eu vou conseguir fazer uma dieta, o que eu faço é passar para um colega que vai fazer uma outra estratégia, né, de alimentação. Então, o caso do Alessandro é um caso isolado, né? Eu tenho outros pacientes que fazem dieta carnívora e que fazem, né, todo o processo dos exames, que faz tudo direitinho e que realmente dá certo, da mesma forma que eu tenho pacientes que não dá e tá tudo bem, né? A gente vai e traça a estratégia que melhor se adequa. Então, a dieta carnívora, ela é uma dieta muito difícil, né, a pessoa conseguir fazer ela 100%. O que talvez as pessoas façam são periodizações, então faz por um período e depois faz a reintrodução. Inclusive, tem um livro que eu queria indicar para vocês, que é um livro muito bacana, que chama Carnivore Cure, né, que é um livro, não tem ele em português, é só em inglês, e ali fala, né, da principal aplicabilidade da dieta carnívora, né? Então, a dieta carnívora, ela é aplicada para problemas intestinais. Por quê? Porque ela é uma dieta sem resíduo, ela é uma dieta que gera menos inflamações, porque alguns vegetais, eles podem ter antinutrientes que fazem que aquela pessoa tenha problemas intestinais, inclusive até de disbiose. Então, esse livro que me deu embasamento, falando, né, dessa aplicação. Mas esse livro ele tem protocolos. Então, ou seja, a pessoa ela passa por um período de restrição e depois ela vai fazendo reintroduções alimentares, né? Então, tem todo o protocolo a se seguir, né? Que te dá uma segurança. Agora, viver em dieta carnívora, temos bastante estudos, inclusive se nós pegarmos pela nossa antropologia, através dos esquimós, que só comiam carnes, né? Ou seja, eram povos muito saudáveis, a gente tem bastante estudos sobre isso, até sobre a dentição, né? Do quanto a proteína animal e a gordura animal
melhoram o processo de dentição. Hoje a gente já tem bastante pessoas que têm uma melhora da arcária dentária pelo consumo de proteína. Então, tem muita coisa, né, que nos faz ter essa segurança para viver como estilo de vida. Mas a aplicação, a principal aplicação da dieta carnívora é para intestino, por incrível que pareça. Então, por isso que eu falo, procure esse livro, chama Carnivore Cure, que aí vocês vão entender, e ali tem muita, tipo assim, tem uma vasta referência bibliográfica, e daí dá para pegar cada referência ali, e vocês entenderem, interpretarem, e entenderem como que vocês podem aplicar isso nas suas condutas nutricionais, né? E foi um processo, porque isso tudo eu tive que aprender sozinha, porque a gente tem isso, mas é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem. E tive que aplicar isso para o esporte de endurance, que aí é mais complexo ainda. Então, durante todos esses anos, né, que eu trabalho, eu vim estudando e desenvolvendo essa metodologia para chegar nessa segurança que eu tenho de hoje manter, né, uma conduta como a conduta que o Alessandro usa aí para as provas dele, que ele só está tendo melhoras de saúde. A gente tem algumas perguntas que foram enviadas previamente, e eu acho que vale a pena a gente ver se consegue responder alguma delas. Teve uma pergunta que foi da Lindy Nalva. De acordo com estudos, a composição da microbiota intestinal pode apresentar estresse em decorrência dos exercícios. No caso do atleta, é viável a suplementação de probióticos sem o conhecimento dessa microbiota? Eu prefiro que tenha o conhecimento. Se a gente nem porque talvez, né, se esse paciente tiver com a microbiota em equilíbrio, não tem necessidade, né? Então eu prefiro pecar pelo faça, né, o exame, do que ficar na dúvida e às vezes, né, às vezes dá até um probiótico para aquele paciente que às vezes não é o que ele está precisando, né? Então, para a segurança, eu acredito que vale muito a pena fazer o exame. Tá? Assim, eu faria antes de qualquer, né, qualquer consumo de Intervenção, né? Exato. Eu concordo bastante com isso, sim, realmente a gente sabe que os atletas podem apresentar muitos sintomas gastrointestinais, e se a gente associar isso automaticamente com desbiose, a gente pode estar cometendo um erro, porque às vezes ele está com algum outro problema Outra ali. coisa. De movimento peristáltico, né, reação osmótica, um desconforto, uma sensibilidade alimentar, e aí a gente dá um probiótico, às vezes ou ele não precisa, ou ele pode reagir pior, enfim. Exatamente. Tem muitos benefícios, mas a gente precisa saber a hora de entrar com o Tem que probiótico. saber a hora de aplicar, e às vezes até o tipo de dieta, né? Porque às vezes esse atleta, né? Porque é muito comum hoje a gente ver os atletas consumindo de tudo, né? Bala, Coca-Cola, porque, né, muitos até têm um consumo exagerado de carboidratos, açúcares, e às vezes ele precisa, eu sempre falo, né, limpar a casa, depois a gente vem colocando os enfeites. Então, assim, vamos fazer uma limpeza na alimentação, não estou falando de carnívoro, mas fazer uma alimentação longe dos industrializados, né? Vamos fazer o exame de microbiota, colocar tudo nos eixos, aí depois a gente pensa, né, nesses enfeites, né, entre aspas, para, né, ver se vale a pena ou não. Enfim, a minha conduta é sempre fazer, né? Eu acho que dá mais segurança para a gente como profissional da gente aplicar qualquer outra coisa. E aí, como você disse, às vezes ele está com outro problema que precisa ser resolvido e, né, que talvez não possa não ser resolvido ali com o uso do probiótico. Ótimo. Tem uma pergunta, que aí não é da minha área, não vou conseguir ajudar, que é dieta hiperproteica e desbiose intestinal, como evitar sintomas como gases? Hiperproteica, porque é isso que eu disse, né? Se você depende do que você está colocando além da proteína, né? Porque geralmente dieta carnívora, sem fibras, sem carboidrato,
diminui muito a fermentação, né? A gente brinca até que quem está em dieta carnívora não solta pum, porque realmente não tem essa produção, salvo pela individualidade. Tem pessoas que pode ter, e daí pode não ser da proteína, pode até ser da gordura, né? Porque vamos pensar, da carne pode vir com uma gordura, e aquela gordura pode estar causando esses gases. Outra coisa é hiperproteica de comida ou hiperproteica de suplementação. Porque a suplementação, ela também pode gerar esses gases. E assim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de suplemento que a gente está dando, porque muitas vezes aquele suplemento está misturado com outras coisas, né? Então tem outras misturas. Então, quando a gente pensa numa dieta hiperproteica, você está falando do quê? De uma dieta hiperproteica, mas com outros tipos de alimentos que podem também causar né, esses processos de gases, fermentação, com suplementação. Então, existe um contexto todo para a gente avaliar. Agora, faça uma experiência, né? Quem quiser ficar aí uma semana de dieta carnívora, vai perceber que há uma diminuição muito grande de gases, né? Inclusive até de bolo fecal. Por quê? Uma dieta carnívora estrita, que é o que o Alessandro pratica, ela diminui resíduo. E até, por exemplo, pacientes que estão, né, hospitalizados, né, que estão com algum problema na parte intestinal ou cirúrgico, a dieta carnívora é uma dieta indicada porque ela não gera resíduo. Então, não tem o que sair. Então, a frequência de idas ao banheiro, por exemplo, é muito menor, muito mais baixa. Que às vezes, as pessoas confundem, estou com o intestino preso fazendo dieta carnívora. Não, você não está gerando resíduo, não tem fibra, não tem o que sair. Então, e o corpo, ele, né, tem uma absorção ali desse alimento. Então, é uma dieta que tem uma diminuição drástica, né, nessa parte de fermentação e de resíduos. Então, tudo depende do contexto, tá? Existe um contexto muito grande quando a gente pensa nessa relação. Obrigada. Tem uma última pergunta que foi feita que eu acho que eu consigo ajudar aqui, que é... Vamos colocar a Lili na frente? Tá. Doutora Lili, quer falar? Pode perguntar. Tá desligado o fone. É verdade, é verdade. Parabéns, Letícia, parabéns, Fernanda, por ter trazido a Letícia para essa discussão. Amei a posição que você tomou, quer dizer, que você toma na escolha, certo? De você fazer, eu vou fazer isso baseado no que eu estou estudando, é isso que eu acredito. Quando você pesquisa, você ouve aquele cliente, que eu digo que é cliente, porque nem sempre ele é paciente, né? Eu já tive atletas de elite cardiopatas, diabetes tipo 1, ok. Mas o nosso cliente, ele pode optar por fazer uma dieta. Já tive quem disse, a partir de hoje só vou viver de frutas. E aí nós temos que acolher, ouvir e dizer... Exatamente. Eu dou conta. Algumas perguntas, eu sei que eu não sei o tempo que a gente tem ainda, mas algumas perguntas. Como é que você fecha balanço energético? Eu vou fazer... Tá. Balanço energético é uma dieta carnívora exclusiva com que tipos de animais, certo? A saciedade dele, como é que você estima a saciedade dele? Como é que ele percebe a saciedade? Existe uma questão acelerômetro versus ingestão calórica, que você faria uma estimativa de balanço energético. Mas a percepção dele de saciedade, tanto é que você diz que ele treina em jejum. Treina. E treina e compete em jejum. Compete em jejum. Tá. Então, eu também sei do preparo mental desses atletas que podem fazer em situações super adversas. Como eu falei ontem, eu acompanhei o pessoal que subiu o Everest. Para subir o Everest não é qualquer cabeça, não. Então a pergunta é saciedade e hidratação. Porque para fazer metabolismo de proteína, precisa acertar a hidratação, porque necessita por todo o processo metabólico da proteína.
Exato. Poucas perguntas. Peraí que agora eu até me confundi. Vamos lá, vai na primeira. Balanço energético. Balanço Como é energético. É muito interessante porque essa questão da proteína, né, até da questão da saciedade, a proteína, ela gera muito mais saciedade, né? Inclusive, a gente tem aí a ecologia nutricional, né, que diz que quando a gente bate o nosso teto proteico, a gente não consegue mais ter o consumo de alimentos, né? Então, nesse caso, quando eu percebo que ele não vai conseguir bater através do consumo de proteína, eu preciso fazer reposições de suplementação de gordura. Que gorduras são essas? Corpos cetônicos. Então, a gente faz a reposição, porque, ou então, assim, tentar colocar mais alimentos gordurosos, porque a questão energética para o atleta é muito importante. Porque, pelo motivo de diminuir a performance, se eu começo a diminuir o consumo calórico desse atleta, ele perde rendimento, ele pode diminuir testosterona, que é muito importante. Perde massa magra. Perde massa magra. Então, ou seja, eu monitoro, ele anda com polar, né? E eu monitoro o gasto calórico diário dele. Então, é um trabalho, por ele ser, né, um atleta como ele, né? Então, o monitoramento eu faço de gasto calórico através do relógio, óbvio que a gente sabe que não é 100%, e aí, através disso, eu consigo adequar essa quantidade. Então, quando ele consegue fechar? Consigo fechar, né? Eu consigo fechar isso, mas se ele sempre tem, né, suplementos. Ele mora nos Estados Unidos e isso facilita, porque lá eu tenho muita suplementação. Então, lá, aí eu consigo fechar uma quantidade calórica. Mas eu fico, né, puxando. Por quê? Como ele faz treinos em jejum, ele, vamos pensar, ele já fica em déficit se eu não colocar a alimentação. Ele faz 3 alimentações dia, que é o pós-treino, né? O almoço e o jantar. Então, para você ter uma ideia, o consumo médio de carnes dele por dia são 2 quilos de carne e por volta de 10 ovos por dia. Tá. Então, ele inclui ovo. Incluiu. Então, aí vem o que você falou da dieta carnívora. O que é a dieta carnívora? Dieta carnívora é um leque, tá? A gente tem que entender que a dieta carnívora é alimentos de origem animal. Assim como a dieta vegana, né, vegetariana, alimentos de origem vegetal, e na dieta vegetariana a gente também tem um leque de opções, né? A gente tem um leque de opções na dieta carnívora. E aí entra várias subdivisões. A gente tem a animal-based, que é 85% de consumo de alimentos de origem animal, que vai desde o lácteo, ovos e carnes em geral, não necessariamente só carnes vermelhas, carne de peixe, de frango e tudo mais. A gente tem a dieta carnívora clássica, né, que é aquela que só tem alimentos de origem animal, inclusive o mel, ele entra. Porque eu ia perguntar do mel. Porque o mel, o vegetariano não come, o vegano, porque ele considera alimento. Ele é um produto de origem animal, então por isso que eu não posso falar que uma dieta carnívora tem carboidrato, por exemplo. Porque eu posso colocar mel, os lácteos têm o lactose, então eu posso adequar isso para o paciente também. E eu tenho aquela dieta que não tem os lácteos, porque tem pessoas que têm intolerância, então é só ovos e carnes, né? E eu tenho aquela que a pessoa tem problemas com os ovos, né? Tem alergias, que é a Lion Diet. A Lion Diet, ela é considerada a dieta só com carnes vermelhas e água e sal, né? E aí volta para a tua questão da hidratação. A dieta com baixo carboidrato e com mais proteína, ela exige um consumo maior de hidratação. Inclusive, até eu tô com um negócio aqui que eu quero até mostrar para vocês, que é uma das condutas que eu tenho, é um strapzinho aqui, ó, que mede a hidratação. Isso aqui a gente faz um teste de urina, igual coisa de gravidez, né? E aqui eu consigo medir a desidratação dele. Então, aí eu consigo adequar. Aí tem os eletrólitos, através desse exame, por inteligência artificial,
ele bola um eletrólito específico para o atleta. Então, não necessariamente vai ser igual para todos. Ele fez um teste uma vez de suor, né, que põe também aqui o coisinha no suor, e ele tem uma perda enorme de sódio. Sim, isso eu ia perguntar. A perda dele é muito grande, então essa reposição de sódio precisa, e esse exame, que é um exame caseiro... Então ele faz hiponatremia, né? Sim, não, ele faz hiponatremia. E a hiponatremia é a minha maior preocupação com ele e todos esses atletas que diminuem muito o carboidrato. Então, eu preciso repor sempre o sódio, né? Então, ele faz uma reposição de eletrólitos e ele tem uma reposição específica para ele, pelas perdas que ele faz. Carnes vermelhas, vou só picotar para não tomar o tempo. Carnes vermelhas, você inclui aves e peixes? Não são vermelhas. A carne de porco não é necessariamente vermelha. Sim, inclui todo tipo de carne. Eu falo, entrou na Arca de Noé, bom, carne. Legal. Então, legal. Então assim, ela é um espectro muito grande. Só que aí tem pessoas que têm alergia, por exemplo, a carne de porco. E aí eu preciso saber, né? Mas você, veja, uma das coisas que eu tenho incômodo com esses blogueiros, pode ser médico, ele diz desnaturou, tem um famoso aí, essa proteína desnaturou. Ele não sabe que desnaturar é facilitar a digestibilidade, né? Você melhorar a digestibilidade. Então, ou você usa a desnaturação via processo tipo cocção, carne moída, por exemplo, é uma carne você facilita previamente a digestão. Você usa essas estratégias com ele? Essas estratégias, assim, de coisa... Eu nunca falei para fazer o cru, né? Existe hoje pessoas que comem até carne crua. Eu acho que... Eu não vejo essa necessidade. Mas um carpaccio vai bem, né? Mas aí é uma coisa, né? Mas, assim, tem pessoas que às vezes comem fígado cru, né? E, assim, só por uma questão, né? Eu falo assim, gente, o fogo foi inventado lá, né? Nos nossos antepassados, vamos usar essa estratégia, né? Então, eu sempre, né, falo para fazer bem cozido. A carne moída, por exemplo, ela já tem uma digestibilidade maior, porque já está, né, em pedacinhos, então isso também interfere nessa absorção, né? A mastigação, eu sempre busco, né? Eu sempre bato nessa tecla para mastigar bem, nessa questão da saliva, né? Que já começa a fazer também a digestão. Enfim, então isso tudo é trabalhado com ele, sim. Quero te dar parabéns. Eu acho o seguinte, nós sabemos pouco, a gente tem que ter humildade para aprender com as possibilidades. Eu acho tenebroso quando um profissional, colega nosso de saúde ou nosso colega nutricionista, traça alguns perfis, fala mal de alimentos sem saber, quer dizer, se falar mal de alimento não passa nem alface, certo? Todos eles... Exatamente. E alface orgânica, não precisa ser outra alface. Então, parabéns, quero aprender muito com você. Essa troca aqui é muito produtiva, muito preciosa. Realmente não é para todos, mas a gente pode aprender com o seu caso, com a sua experiência, para dizer assim, o que está acontecendo além do que a gente está vendo. Tá? Exatamente. Eu concordo com você, né? Como você falou, se o paciente, quem é o meu foco principal é meu paciente, né? E não é o meu ego, não é o que eu falo. Eu sou apenas uma possibilidade de tratamento para aquele paciente. E se aquele tratamento não dá certo, a gente tem que ter humildade e passar para o colega que tem outra expertise, né? Em outras questões. Então, eu sempre prezo por isso dentro das minhas condutas funcionais. Eu falo sobre isso dentro das minhas redes sociais, mas eu gosto de deixar sempre essa liberdade, né? E eu não falo mal de um alimento ou de outro. Eu falo do alimento que eu passo para os pacientes, mas sempre com essa responsabilidade. Nós somos seres diferentes e a gente tem que ter essa humildade mesmo, porque não é a saúde é do paciente, não é a saúde nossa. E mais um reforço, quer dizer, o suplemento vale, é importante, mas nós estamos tratando com o alimento. E muitos nutricionistas que vão para a nutrição esportiva
se arvoram e querem dizer que sabem muito de fisiologia, gente. A fisiologia é acessório, a nutrição é esse manejo da nossa dieta. Queridos, um abraço, uma boa noite. Obrigada por noite, responder. Obrigada. Obrigada pela participação. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Fiquei bem feliz com a participação da Lili, que a gente teve a live ontem. Que legal. Fiquei muito feliz com o teu relato de caso. Eu acho que é bem interessante mesmo. Acho que é um espaço que a gente gostaria que usar mais dessa forma para trazer a experiência pessoal de cada parceiro, de cada prescritor, né? De como que aplica, porque a gente sabe que existe a teoria e existe a prática, né? E quando a gente vai lidar com o ser humano, quando a gente vai aplicar os nossos conhecimentos, abre um novo mundo. Então, é muito interessante essa troca. Eu agradeço muito, foi muito legal. Obrigada, Letícia. Eu fico, né, feliz, honrada de estar aqui falando com vocês, e eu estou disponível, né, vocês me seguirem lá nas redes sociais, a gente trocar. Eu sinto muita falta, né, dessa troca com outros profissionais, de discussão, né, de casos, discussão de estudos. Então, me coloco também à disposição de vocês, tenho muito material, né, que eu posso estar disponibilizando, porque, afinal de contas, aqui no Brasil, eu sou uma das pioneiras nesse tipo de alimentação, então me coloco à disposição de quem precisar de mim, né, se quiser trocar, se quiser ter uma experiência, né, enfim, só falar comigo que a gente conversa e botamos tudo, né, na roda aí. Certo. Então, eu queria agradecer a presença de todos na live de hoje, ela vai ficar gravada, né, então, depois a gente disponibiliza esse link, tá bom? Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.